Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano. Estamos iniciando hoje o especial Geografando Ideias, TIG Covid-19, com o primeiro episódio da temporada. Hoje teremos conosco a geógrafa Grazi Carvalho, que irá falar sobre lideranças para cidades inteligentes. Grazi é doutora em geografia, mentor e master coach de cidades inteligentes, CEO no Instituto Smart Citizen, idealizadora do desafio LICE, e tem no Telegram um canal de formação e gestão pública para cidades inteligentes. Grazi, o tema é livre, falar sobre cidades, lideranças para cidades inteligentes, de 15 a 20 minutos. Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participar aqui desse processo do Geografando Ideias e trazer aqui a temática das cidades inteligentes. E hoje falar um pouquinho sobre liderança para cidades inteligentes. Mas antes da gente falar sobre liderança, a gente precisa aqui poder fazer um alinhamento sobre o que são as cidades inteligentes. Existem vários conceitos, né, sobre cidades inteligentes, mas eu gosto muito de ter o princípio norteador de que uma cidade inteligente é aquela que tem como foco a melhoria da qualidade de vida do cidadão, né? Então, tudo que é feito numa cidade que tem como foco a melhoria da qualidade de vida do cidadão, então a gente está falando de cidade inteligente. E aí só que tem gente que acha que essa melhoria ela vai vir só através das tecnologias, mas na verdade não. A gente pode usar a tecnologia, ela é um pilar das cidades inteligentes. Toda cidade inteligente usa da tecnologia, mas nem toda tecnologia, mas não é só porque você tem tecnologia que quer dizer que você é uma cidade inteligente. Então deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, muita gente acha que porque tem Wi-Fi na praça, a cidade virou uma cidade inteligente, ou porque trocou as lâmpadas pela lâmpada de LED, a cidade se tornou uma cidade inteligente. Mas, na verdade, cidade inteligente é muito mais que isso. A gente está falando de governança digital, a gente está falando de transparência, mas, principalmente, a gente está falando de líderes, prefeito e vereadores, que têm uma mentalidade, uma visão estratégica de qual é a cidade que temos e qual é a cidade que queremos. E é justamente nesse processo que a gente vem, então, trabalhando nessa questão do desenvolvimento de lideranças para cidades inteligentes. Porque um dos grandes desafios que a gente tem no processo das cidades inteligentes é justamente o fato de que muitos gestores, prefeitos e vereadores não têm acesso à informação, nem a políticas públicas, nem a fontes de financiamento, acesso a editais que permitem com que esse prefeito, esse vereador, levem a temática da cidade inteligente para o seu município. E é pensando nisso que a gente criou um processo de formação e gestão pública para cidades inteligentes lá no canal do Telegram, como o Danilo falou. E o melhor, é gratuito, você pode se conectar, só ter o app no seu celular e clicar no link que vai estar aqui em algum lugar na descrição desse vídeo para poder participar. Mas o fato é o seguinte, Tony Robbins diz que 80% do sucesso está relacionado com a mentalidade de liderança, é a visão estratégica, é ter a clareza do onde se quer chegar. E 20% está relacionado com o passo a passo para poder chegar lá, com as ferramentas, com as políticas públicas, com o dinheiro, com o acesso à tecnologia. Mas quando a gente fala, então, de liderança para cidades inteligentes, a gente está falando de que para se tornar a nossa cidade uma cidade inteligente, a gente precisa ter líderes, prefeitos e vereadores que tenham essa clareza de para onde a cidade está indo. E daí, gente, vem uma questão que é extremamente importante, que é justamente a questão do planejamento estratégico dessa cidade inteligente. Está relacionado com a visão de qual é a cidade que temos e qual é a cidade que queremos. E é preciso que todos os líderes dentro do município, do setor público e do setor privado, tenham esse alinhamento de para onde é que a cidade está indo e todos unirem forças para juntos levarem a cidade para esse objetivo mais rapidamente. Eu gosto muito de fazer uma menção sobre aquele filme, né, que é muito famoso, que é o filme da Alice no País das Maravilhas. Tem um determinado momento que a Alice está presa na floresta. Ela está perdida e ela não sabe para onde ir. Ela está presa num ambiente escuro, está com medo, e aí então aparece o gato, o mestre gato, né? E aí Alice pergunta para o gato, gato, como que eu faço para sair dessa floresta? Para qual caminho eu pego? Ela está numa cena que tem várias setas, né? Para vários lugares. Aí o gato responde para ela, olha, Alice, para você sair da floresta é muito simples. Você só precisa me dizer para onde você quer ir.
E aí a Alice, num momento de desespero, fala: não, gata, eu quero ir para qualquer lugar, eu só quero sair da floresta. Ele fala, então, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. E é exatamente esse ponto do qualquer caminho serve é que vem impactando a gestão pública no Brasil. Os nossos gestores, os nossos líderes não têm clareza de para onde estão levando o município. E essa falta de clareza vem levando o município para qualquer lugar, né? E passa a gestão, entra a gestão, o novo gestor, o novo prefeito, os novos vereadores desfazem tudo que foi feito antes e começam um projeto novo do zero, que é o meu projeto de mandato. E a gente não tem uma continuidade dos projetos, que é um projeto de Estado, né? A gente precisa ter projetos que tenham continuidade com o passar do tempo, com o passar dos mandatos. Um projeto que tenha uma clareza, que vai levar as nossas cidades para um lugar comum. E qual é esse lugar comum? Um lugar de interesse coletivo, um lugar onde todo mundo esteja de acordo de que aquilo é o melhor para toda a comunidade. E esse momento de decisão, ele é feito nos planos municipais, sobretudo o plano diretor, que é o instrumento máximo, né, a lei magma do município. Então, é por isso que quando tem as audiências públicas, você, enquanto cidadão, tem que ir lá participar e decidir para qual é o lugar que a cidade vai caminhar, porque o plano diretor ele vai definir exatamente isso. Em 10 anos, quais são as prioridades de investimento aí no processo de políticas públicas do município. Então, você tendo essa clareza de onde você quer chegar, você consegue, então, unir esforços do executivo, do legislativo. É um contrato social, né, com o setor público, com o setor privado, com as associações profissionais. Então, todos juntos entendem quais são as regras que estão definidas naquele município para os próximos 10 anos. E isso, gente, é planejamento estratégico. Isso é uma das competências que o líder de uma cidade inteligente tem que ter. Primeira competência é justamente a questão de ter clareza de para onde está indo. A segunda competência que ele tem que ter, desse líder, é a capacidade de engajar a sua equipe na execução desse projeto. Um dos grandes desafios que a gente tem aí no setor público é justamente o fato de que, muitas vezes, os servidores eles estão desmotivados com o processo de prestação de serviço mesmo. Mas por que o servidor está desmotivado? É porque o servidor não gosta de trabalhar? Não é isso não, gente. É porque de 4 em 4 anos entra um prefeito, entra uma nova liderança e ele para tudo que estava fazendo e começa um projeto novo. Agora imagina, no setor público as coisas são muito devagar. Elas demoram para poder dar resultado. Imagina você ficar 3 anos investindo em um projeto, colocando dinheiro, equipe, seu tempo, e aí então tem uma eleição, muda o prefeito, e o prefeito vira para você e fala: a partir de agora a gente não vai mais executar esse projeto. Esse projeto era da gestão anterior. Nós vamos fazer um projeto novo. E pega todo aquele investimento que foi feito, joga no lixo e começa então um projeto novo, que não tem nada a ver com aquele projeto que foi feito, investimento, pesquisa, né, dedicação do servidor. E de 4 em 4 anos isso acontece na vida do servidor. E aí ele fica extremamente desmotivado. Não há motivação que resista a essa instabilidade e falta de continuidade na gestão pública. Mas isso é característica de países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos, isso não acontece. Lá existe a questão do plano diretor, que é seguido, né? O plano diretor ele é a lei magma, que define as prioridades para poder definir tudo que vai ser feito no município nos próximos 10 anos. E, na verdade, o que acontece é justamente que todas as outras leis municipais, como exemplo aqui no Brasil, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A Lei Orçamentária Anual e o PPA, que é o Plano Plurianual, que define aí as diretrizes de 4 anos, 1 ano e do ano seguinte no município. Todas essas leis orçamentárias e o planejamento de mandato, elas têm que estar alinhadas com o plano diretor. Mas no Brasil, isso não acontece. E é meio estranho olhar para isso assim. Por que as leis de tempo menor não estão alinhadas com a lei do plano maior? Né? Que o plano maior é o plano diretor, que é 10 anos. Plano plurianual é 4 anos. LOA e LDO é 1 ano. Então, por que essas leis elas não estão alinhadas com a questão do plano diretor? Justamente porque a maior parte dos nossos prefeitos e vereadores eles não têm essa visão estratégica de que uma lei ela é complementar à outra e de que ela tem que ser usada em parceria com a outra.
né? E eu falo aqui dos vereadores porque os vereadores têm a função de fiscalizar. Os vereadores também têm que ter essa visão. Se o prefeito está oferecendo um planejamento que não está alinhado com o plano diretor, é função do vereador virar e falar assim, prefeito, não está alinhado com o plano diretor, isso aqui não pode ser passado na Câmara, né? Não está seguindo o planejamento que foi definido pela população. Então, é uma questão de que o executivo e o legislativo, eles têm que trabalhar juntos na elaboração desse planejamento estratégico, na elaboração dessa visão, né? E isso vai muito da visão que tem, da capacidade administrativa e de visão sistêmica e do impacto disso que os prefeitos e que os vereadores têm, né? Porque não adianta nada o servidor ficar lá falando, porque quem decide no final das contas as coisas é o prefeito e a Câmara de Vereadores, o prefeito levantando a bandeira e a Câmara de Vereadores assinando, promulgando ou não a lei ali dentro, né? Tudo passa pela aprovação na Câmara. Então, é todo um trabalho conjunto que precisa ser feito, né? Todo um trabalho conjunto para vencer esse grande desafio que a gente tem no Brasil, que é justamente o desafio da falta do conhecimento, da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. A informação, ela não chega lá no finalzinho, nos recantos do Brasil, né? Então, a gente precisa fazer com que essa informação chegue lá. E aí, é justamente nesse sentido que foi criado esse movimento, né, do Desafio LICE, de ter mais lideranças inteligentes para termos mais cidades inteligentes, que é justamente para poder fazer com que a informação chegue nesses recantos. Então, quando a gente estava falando aqui das competências, falei da questão da visão sistêmica, né? Que o prefeito tem que ter essa visão estratégica, os vereadores têm que ter essa visão estratégica, essa visão de planejamento, de longo prazo, para onde que a gente está indo, né? Tem que ter essa visão de como que você vai engajar a equipe, de gestão de pessoas, né? De engajamento. Tem que ter uma competência de comunicação. Comunicação, gente, não é só falar bonito. Comunicação é se fazer ser entendido, né? É falar de modo simples, com que todo mundo entenda o que você está falando. Então, isso é competência de comunicação. Outra competência extremamente importante está relacionada justamente com a capacidade de trabalho em equipe, porque numa cidade inteligente a gente nunca trabalha sozinho. O prefeito sozinho não consegue fazer nada, o prefeito só com os servidores não conseguem fazer nada, eles precisam do apoio da Câmara Municipal. A Câmara Municipal sozinha também não faz nada, tem que trabalhar em conjunto com o Poder Executivo. E o Poder Público sozinho não faz nada, precisa do apoio do setor privado. É o setor privado que garante aí o desenvolvimento da economia local, né? A prefeitura por si, ela não gera riqueza, ela não gera produto, né? Quem gera é o setor privado. Então, é preciso uma parceria do setor público com o setor privado para poder fazer o desenvolvimento do município. E o setor privado sozinho também não faz nada, ele precisa do setor público, ele precisa da população para poder trabalhar. Então, é todo um ecossistema, né, que gira dentro ali da cidade, que é muito sensível, um agente depende do outro, né? É todo um ecossistema que um pequeno desvio de um impacta o todo, né? Então, a gente precisa ter essa visão, precisa entender como é que essas correlações funcionam, né? E aí, quando a gente ainda fala de competências, tem também a questão da competência de capacidade crítica, né? E capacidade crítica, gente, não é colocar defeito no que o outro está fazendo. Capacidade crítica é de pensar será que não tem um jeito melhor da gente fazer isso? Sabe? Será que fazer perguntas poderosas, né? Fazer perguntas mas a gente sempre fez isso, sempre fez desse jeito, mas será que não existe um jeito mais inteligente, mais eficiente de fazer esse negócio? Será que a gente não existe uma tecnologia que nos ajude a melhorar a eficiência e responder em um tempo mais rápido, né? Não deixar ser acomodado, né? Isso é uma competência que está caracterizada aí nos líderes das cidades inteligentes. Está sempre em busca de algo novo, está sempre em busca de uma inovação, está sempre em busca de uma solução que resolva os problemas da forma mais eficiente e mais barata, né? Com qualidade mas ao mesmo tempo mais barato. E existem soluções assim, a gente não precisa pegar sempre o produto mais caro, mas a gente precisa, dentro do setor público, olhar sempre para a questão da qualidade, né? Então, determinados produtos dentro do setor público, eles podem ser licitados via preço, mas alguns, sobretudo os voltados para a questão de infraestrutura, ele precisa ser licitado na técnica e preço, né? Porque você precisa garantir a qualidade do produto que está sendo entregado, e não necessariamente o mais barato é o melhor, sobretudo quando a gente fala em serviços da área da engenharia. Então, a gente precisa ter essa visão.
né? E uma outra questão também é a questão que você precisa ter o conhecimento da legislação, a competência legislativa, né? Porque tudo dentro de uma cidade inteligente, ela é regida por leis. Então, você precisa saber quais são as regras que regem o seu município. Você precisa entender como que elas funcionam, né? Então, quando a gente fala de que uma competência legislativa ela é uma competência de uma liderança municipal, eu falo que o prefeito tem que conhecer as leis, o legislativo, os vereadores têm que conhecer as leis, mas também o setor privado tem que conhecer a lei, porque quando a gente pensa, por exemplo, na parte de parcelamento do solo, novos loteamentos que vão surgir no município, quem vai fazer esse projeto, ele tem que entender, os profissionais têm que entender da legislação ambiental, tem que entender da legislação urbanística, tem que entender das legislações que regem o município para poder fazer bons projetos, para poder fazer projetos que realmente considerem essa eficiência, né, uma eficiência energética, uma eficiência de saneamento, né, que consiga tratar todos esses problemas urbanos que a gente tem. Então, é sempre nesse sentido que a gente tem que pensar nessas competências. E todas essas competências, gente, elas estão num documento que é chamado de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. E ela fala que todas essas competências precisam começar a ser elaboradas, precisam começar a ser desenvolvidas na nossa sociedade. Porque não só o prefeito, o vereador e os líderes das empresas precisam ter essas competências. Todos nós, cidadãos, precisamos ter essas competências. E se você quer saber mais sobre como funcionam essas competências, se quer entender um pouco sobre como isso impacta a sua vida, aí eu te convido para participar com a gente lá no canal do Telegram, onde toda segunda-feira a gente tem um conteúdo exclusivo só para tratar desses assuntos, só para falar sobre liderança de cidade inteligente. Mas lá a gente não fala só sobre isso. Toda terça-feira a gente tem uma reunião com o prefeito, um bate-papo com o prefeito Rodrigo Lopes, que é da Prefeitura de Andradas, no sul de Minas, um município de 50 mil habitantes, que representa bem aí a realidade do Brasil, que é de 9 em cada 10 municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Então, a gente tem esse bate-papo aí com o prefeito Rodrigo, onde ele traz esse olhar da gestão pública na escala municipal. E na quarta-feira a gente trabalha todo dia também, toda quarta-feira, com o professor Braulio Fonseca, do Departamento de Cartografia da UFMG, e a gente discute lá sobre como o geoprocessamento contribui na construção de políticas públicas para cidades inteligentes. E na quinta e sexta-feira, a gente fica discutindo aí questões de políticas públicas a nível estadual e federal e a nível de projetos inovadores para cidades inteligentes que o setor privado está desenvolvendo e que a gente precisa fazer com que essa informação chegue em todos os municípios. Então, esse é o convite que eu deixo aqui para vocês e estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado, Grazi. É sempre um prazer estar te ouvindo. Só para deixar claro aqui no vídeo, definir um pouco melhor, o que são cidades inteligentes? Então, cidade inteligente é aquela cidade que ela tem como foco a qualidade de vida do cidadão. E é como eu comentei, né? A cidade inteligente ela está relacionada com a melhoria da eficiência do serviço público, tá? Então, existem várias formas de melhorar essa eficiência. Um exemplo é melhorar a questão do engajamento do servidor, né? Porque muita gente acha assim, é só tecnologia. Não. Quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de gestão de projetos, quando a gente fala de clareza do que está acontecendo dentro do município. Muitos servidores hoje, eles não sabem para onde que o município está indo, eles não têm essa clareza de para onde que o município está indo. Então, é nesse sentido que a gente fala que é preciso melhorar essa comunicação dentro da prefeitura, melhorar essa eficiência, porque se você não sabe para onde o município está indo, você não entende da necessidade, você não entende da urgência daquela situação, de qual é o impacto daquilo no planejamento maior. Então, isso faz com que os servidores eles fiquem cada vez menos engajados. Então, a gente tem um grande desafio hoje no setor público, que é justamente essa questão da falta de engajamento, da falta de comunicação, da falta de clareza, de planejamento, de para onde que está indo. E uma cidade inteligente, ela trabalha em trazer clareza, é saber, se pudesse definir assim, uma frase, o que é cidade inteligente? É aquela cidade que tem clareza de onde ela está hoje, de quais são os seus desafios, de quais são os seus gargalos, de quais são tudo que ela precisa fazer, né, para chegar nesse ponto B aqui, que é a cidade que queremos. Então, uma cidade que ela tem clareza do seu ponto de partida e que ela tem clareza do seu ponto de chegada, ela é uma cidade inteligente, porque ela consegue unir todos os seus recursos,
financeiro, tempo, pessoas, né? Todo o ecossistema que está no município para ajudar ela a sair do ponto A e ir para o ponto B de forma mais rápida e mais eficiente. Legal. Mas as cidades, que nem você estava comentando, as cidades são formadas por pessoas. O desafio de você levar uma do ponto A até o ponto B, onde a gente quer chegar, é um desafio que todas as cidades vão ter e que todo mundo tem, não seja em setor público, privado, vida pessoal. Mas eu pergunto para ti, qual seria o maior, agora você elenca assim, o maior desafio para o termo cidades inteligentes acontecerem. Eu tenho o meu, eu acredito que eu já tenho uma deixa, mas eu deixo para você responder qual seria o desafio. Eu acredito que o desafio estar nas pessoas, estar na liderança municipal, né? E estar na falta de acesso a conhecimento. Porque se você não sabe da existência das oportunidades, você não considera as oportunidades, né? Então, o que é preciso fazer hoje é com que os nossos líderes, prefeitos, vereadores, líderes do setor privado, lideranças municipais, entendam o que é o conceito da cidade inteligente, entendam da importância de ter essa clareza de qual é a cidade que temos hoje e de qual é o lugar que a gente quer chegar, né? E a maior parte das pessoas não pensam assim, elas têm uma visão dentro da política muito de visão de mandato, visão de 4 anos. E quando a gente fala em cidade inteligente, a gente está falando de um planejamento contínuo, no tempo e no espaço. A gente está falando de planejamento para daqui a 50 anos, onde cada mandato vai chegar e vai cumprir um pedacinho daquele plano maior. Mas para fazer isso, o gestor ele tem que ter essa visão de que isso é o que vai construir o legado, de que isso é o que vai fazer com que as pessoas tenham melhoria na qualidade de vida. E entender que não é 4 anos de mandato, é 50 anos de planejamento, né? Então, eu vejo muito esse o grande desafio. O desafio da gente conseguir fazer com que os nossos gestores eles tenham essa visão estratégica, essa visão de liderança, né? Essa visão de que mais importante do que o mandato é o para onde estamos levando a nossa cidade. Trabalhar esse tema com harmonia, né? Eu diria, eu iria te falar que eram as pessoas, que esse é o maior problema que temos em qualquer local, mas isso é perceptível a sua fala, e eu acho que o engajamento é bem legal para quem trabalha com planejamento, porque a gente viu, quem trabalha viu a transformação do que eram os planos diretores, que eram feitos, modelados, entendidos não por uma gestão, mas 20, 30 anos, e as pessoas começaram a colocar dentro de plano diretor, ou os profissionais, talvez por uma questão de necessidade, ou para atender esse imediatismo, quer entregar uma obra, começou a colocar etapas que são etapas concretas. Tem que construir 9 escolas. Mas qual é a obrigação de construir 9 escolas? A demanda. A demanda está lá, então eu não preciso fazer um prédio. Só que o plano diretor hoje está assim, é número. Não é mais um conceito do que você vai trabalhar. Podendo ser reformulado, reelaborado. Então, eu acho que essa questão da cidade ser inteligente é realmente isso. Todo mundo hoje vai falar cidade inteligente. Porque eu tenho acompanhado, todo mundo quer fazer uma obra, a obra ser monitorada online, ela ter gestão 100% online, eu tenho um semáforo, eu tenho uma luz que apaga e liga. Isso não é ser inteligente. Eu até gostaria de propor para você, para um outro momento, falar um pouco sobre a gestão 5.0. Acho que você tem muito a acrescentar nisso, que é essa... Hoje todo mundo está colocando o número, né? Então é 4.0, 5.0, que já é um avanço do 4.0, a modernização da forma que está sendo feito para a questão social e para a preocupação com a pessoa que está ali. Eu acho que a gente está avançando. Daqui a pouco nós chegar no 6.0, 7.0, a gente vai estar no que seria aquilo que a gente começou com o planejamento inicial, lá há 50, 60 anos atrás, que os primeiros livros sobre planejamento urbano, territorial, falavam. Acho que a gente só está voltando àquilo que sempre foi trabalhado. Uma pergunta para a gente estar finalizando. Você deixou lá, você tem o método LICE e você colocou
no inicial, falou um pouco sobre ele. O que seria esse desafio Ulisses que você trabalha? O desafio Ulisses, ele é o desafio da gente ter mais líderes inteligentes para ter cidades inteligentes, né? LICE, líderes inteligentes para ter cidades inteligentes. Então, na tentativa de ajudar a acelerar esse processo no Brasil e a gente poder ter mais qualidade de vida nas nossas cidades, eu estou organizando uma série de webinários que eu mencionei aqui. Segunda-feira a gente trabalha a questão de liderança, na terça-feira a gestão pública a nível municipal, quarta-feira já o processamento, né? E aí cada dia da semana tem um conteúdo que é abordado, que é liberado de forma gratuita, que é justamente para fazer com que a informação chegue nos gestores e nesses líderes, né? Para que eles tenham acesso à informação, porque se o grande desafio nosso é porque a informação não está chegando, existe uma grande falha de comunicação do federal para o estadual e do estadual para o municipal, e normalmente nesse fluxo a informação chega na capital, mas não chega nas cidades menores, né? E aí, quando chega na capital, o fluxo de dinheiro fica para as capitais, e aí tudo fica concentrado na capital. E aí os outros municípios não têm acesso às informações do que está acontecendo. Então, dentro desse projeto do Desafio Ulisses, esse projeto é justamente para poder fazer com que essa informação seja descentralizada e todo mundo que está na gestão pública tem acesso às informações que a gente tem. Então, hoje eu participo de 2 projetos de pesquisa na área de cidade inteligente, um com a Universidade Federal de Minas Gerais e o outro com a Universidade Federal de Santa Catarina. A gente está envolvido direto com o planejamento com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação nesses projetos. Então, em uma dessas lives que a gente vai participar, a gente conseguiu com que o secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está à frente do Plano Nacional de Cidades Inteligentes, venha explicar para a gente o que é esse Plano Nacional, quais são as linhas de financiamento que vai abrir e quais são as possibilidades que abre. E isso, normalmente, assim, só tem acesso quem está no eixo Rio, São Paulo, Floripa, Curitiba, sabe? Só fica as mesmas cidades e o objetivo é fazer com que todo mundo tenha acesso. Então, se você está assistindo aqui e quer saber, entender o que é isso, conhece um vereador, um prefeito, alguém aí do Conselho Municipal de Urbanismo e do seu município, né? Convida ele para participar lá do Telegram. É só baixar o aplicativo no Telegram e entrar no link que você tem acesso a todas as aulas. A gente está compartilhando cases internacionais sobre cidades inteligentes, o que o pessoal está fazendo lá fora, o que dá para trazer para o Brasil, para a realidade do Brasil, né? No nível de cidade inteligente, no nível de país em desenvolvimento, que é diferente de falar de cidade inteligente na Europa e nos Estados Unidos, falar de cidade inteligente no Brasil. Lá o povo já resolveu questão de saneamento, já resolveu questão de educação, regularização fundiária. Isso aqui a gente não resolveu ainda. Então a gente tem que baixar a bola, sabe? Não é semáforo inteligente, não é Wi-Fi na praça, não é lâmpada de LED, não é IoT espalhado por todos os cantos que vai fazer da cidade uma cidade inteligente. É saneamento, é regularização fundiária, é infraestrutura. A gente precisa arrumar a base da nossa cidade para ela estar preparada para receber todo esse aporte tecnológico. Diria para você, segue as ODS que está ótimo. Faz uma meta. Eu iria te fazer uma última pergunta, mas eu vou colocar aqui como sugestão para as pessoas te seguirem, acompanhar você lá no Telegram, que era quais as características e competências para um líder cidade inteligente. Você já falou na sua fala, mas eu vou deixar aqui, quem tiver interesse, te procura, conversa com você, acredito que vai ser muito proveitoso. Nosso tempo tá... Pode ir? A gente vai ter uma aula lá dentro do Telegram que é só detalhando, são 8 competências e a gente vai explicar uma por uma do que é essa competência. Vamos fazer uma atividade para poder saber de 0 a 10 quanto que você tem em cada competência. Então fica aqui o convite para vocês participarem lá com a gente. Legal, Grazi. Muito obrigado. E só finalizando esse nosso primeiro episódio sobre liderança para cidades inteligentes com Grazi Carvalho. Muito obrigado e até o próximo episódio, Grazi. Obrigada, gente. Gratidão pela presença de vocês, acompanhamento. Segue lá. Prazer imenso estar aqui com vocês da Progel Paraná. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.